Porque tem Cruzeiro e Flamengo, mais uma vez um Cruzeiro e Flamengo. Já que Flamengo e Mirassol não vão disputar uma partida pela Copa do Brasil e poderiam fazer esse jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, apuração do Caê Mota. A posse de bola do Flamengo era de 72% aproximadamente. O Cruzeiro não estava conseguindo jogar. E que o Flamengo avançou nessas negociações, então, pela renovação do Eric Pulgar, deve concluir esse acordo ainda hoje, tá? Então... Salve, salve, grande nação rubro-negra! Essas são as principais notícias do Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro mais uma vez. Vamos saber todos os detalhes. Já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica até o final porque tem uma outra notícia mais interessante ainda. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. 4 brasileiros nas quartas, 2 argentinos, 1 equatoriano e ainda esperando que pode ser mais um equatoriano ou um colombiano para fechar esse grupo. A autoridade com que o Flamengo passa pelo Cruzeiro praticamente o garante na semifinal. Assim, acho muito difícil um passinho para trás no que o Leonardo Jardim conseguiu contra o Cruzeiro, contra o Mirassol, nessa sequência que ele botou o time em campo e o time assimilou, né? A forma de Leonardo Jardim vencer os adversários, enfim, né? Ser dono da partida ali, contra o Mirassol muito, né, nesse time vertical, aproveitando que o Mirassol acusou o golpe, depois acusou o golpe e o Flamengo não teve piedade, né, vamos assim dizer. E contra o Cruzeiro, um primeiro tempo, assim, que o próprio Arthur Jorge, né, falou, eu precisei no intervalo trazer meus jogadores e falar, olha, não é assim, né, que a gente costuma se comportar. Um meio de campo muito forte do Flamengo. E quando isso encaixa, né, quando esse organismo ele consegue se conectar, Pedro Arrascaeta, meio de campo, defesa muito boa, os laterais, né, enfim, o Emerson Royal tendo o mais próximo ali, né, de um bom jogo que ele já apresentou no Flamengo, é muito difícil para qualquer adversário. E o Cruzeiro era um baita adversário para conseguir lidar com isso. E não conseguiu. Não conseguiu. Até tentou segundo tempo, buscou, voltou muito melhor. Teve o seu momento, o Flamengo aceitou, mas depois já retomou o controle do jogo. Então, independentemente de Del Valle ou Tolima, eu acho que o Flamengo já está garantido numa semifinal. Até lá ainda temos este final de mês de agosto, esta reta final de mês que pode trazer muita coisa. Tem Campeonato Brasileiro também, além de Copa do Brasil rolando. E a gente gira para essa rodada do próximo fim de semana. Teremos, inclusive, um Cruzeiro e Flamengo, um reencontro entre as duas equipes. Está aí na tela para a gente a rodada 24ª, que começa no sábado. Fluminense e Remo, Internacional e Atlético, Cruzeiro e Flamengo. No domingo, Palmeiras e Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio, Vitória e Bahia, Santos e Mirassol, Chapecoense e São Paulo, Coritiba e Corinthians. E na segunda-feira, Botafogo e Atlético Paranaense. Então vamos falar deste confronto, este Cruzeiro e Flamengo, com a Nath Andrade chegando com as informações do time de Arthur Jorge. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Beijo pra você, Gláucia, bom dia. Beijo pra vocês no estúdio, pro fã de esportes que tá acompanhando. Amanhã, às 8h30 da noite, o Cruzeiro recebe o Flamengo pelo Brasileirão. Mais uma vez, as equipes se encontrando agora depois do Flamengo eliminar o Cruzeiro na Copa Libertadores. E a torcida segue na bronca com essa eliminação, muito chateada com nomes grandes desse elenco, como Matheus Pereira, Gerson e Fabrício Bruno, que deu uma declaração ali depois do jogo, que eles ficariam torcendo pro Flamengo agora que o Cruzeiro não estava mais na competição. Declaração que também foi dada por Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e aí o torcedor esperava uma postura diferente da equipe, tanto dentro quanto fora de campo, mas, como diria a CPM 22, chegou a hora de recomeçar, virar a página, porque tá valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro quer chegar ali na ponta da tabela, porque vale classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Para esse jogo, o técnico Arthur Jorge não conta com Jonathan Jesus. O zagueiro está suspenso por número de cartões, e aí quem entra em campo é João Marcelo. Mas existem outras dúvidas sobre o time que vai estar em campo nesse jogo, porque o Cruzeiro vem tendo uma sequência bem pesada. Teve Flamengo, teve Corinthians e na terça-feira enfrenta o Atlético pela Copa do Brasil, valendo classificação, e uma classificação que pode definir o ano do Cruzeiro. Então Arthur Jorge pode sim poupar jogadores para essa partida. Mas essa resposta a gente só vai ter quando a bola rolar. Gláucia, com você no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Boa sequência de trabalho aí também do Cruzeiro. A gente vai trazer as informações agora do Flamengo também. Pedro Henrique Torres chegando conosco para trazer como está o time de Leonardo Jardim para esse confronto. Tudo bem, Pedro? Um beijo para você, amigo. Seja bem-vindo.
Tudo bem, Gláucia? Um beijo pra você, um beijo, Mari, abraço, Jailson. Jailson, tá daquele jeito que você gosta, tem aquele calor, aquele abafa, dá pra dar aquele trote na orla, tirar umas fotos, postar nas suas redes. Tranquilidade do morador, mas tá ventando, que é uma barbaridade, então se o cabelo der aquela pirueta, não reparem, já voou até equipamento aqui e tudo mais. Tá aquele forofofó aqui no Rio de Janeiro, mas... Um abraço a todos novamente. Vamos falar aqui, né? Vamos manter a tranquilidade. O pessoal da equipe está até rindo aqui também. Mas vamos manter a tranquilidade porque tem Cruzeiro e Flamengo, mais uma vez um Cruzeiro e Flamengo nessa reta. Parece o ano passado, quando tivemos 3 Inter e Flamengo em sequência, assim, de Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores. O Flamengo eliminou o Cruzeiro, fica mais naquela tranquilidade agora em relação à competição sul-americana. Não está garantido, igual a Mari super otimista falou aí não na semifinal, mas de fato, por ter atuado tão bem, dá aquele otimismo até mesmo nos torcedores, mas tem aquela gana agora de Campeonato Brasileiro. Tem que colar ainda mais no Palmeiras, são 3 pontos de distância, o Flamengo tem um jogo a menos, mas não pode deixar o Palmeiras desgarrar. Enfrenta o Vasco no fim de semana, o Palmeiras, então o Flamengo vai tentar pontuar em Belo Horizonte, quem sabe com o Cruzeiro dando uma segurada, que tem o clássico no meio de semana pela Copa do Brasil, o Flamengo vai descansar, mas fato é que há um desgaste muito grande físico dos jogadores. O Jorginho, por exemplo, com o Pulgar, jogadores com câimbras ao fim do jogo no Maracanã. Então, de repente, o técnico Leonardo Jardim pode dar aquela segurada. Tem opções para isso, o time é muito vasto, o elenco é muito vasto nesse sentido. Arrascaeta, quem sabe, joga com Paquetá, nada mal que a gente viu no Maracanã na quarta-feira, quando houve as substituições, né? O Arthur Jorge procurava alternativas no banco e o Leonardo Jardim só sorria quando via tudo lá. Para vocês verem que está ventando pra caramba, o Flamengo ainda faz o treinamento, viaja para Belo Horizonte com a sua delegação para tentar essa pontuação no Campeonato Brasileiro, porque não pode parar. Daqui para frente não tem mais como parar, dar aquela relaxada, poupar mais meio time, não tem como. Então o Flamengo vai nessa tentativa, depois do brilho do Pedro e também do brilho de Jailson, que foi muito bem na cobertura por aqui, fez muito sucesso esse garoto, que todos aplaudem o tempo todo, mas devia estar aqui, ouviu, Jailson? Nesse bafo, nesse calor, quando você estava aqui, não estava esse bafo aqui não, você deixou tudo isso pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês. É o nosso talento. Muito obrigado, Pedro Henrique. Mas não, pode ficar com o calor. Eu amo o Rio de Janeiro, é meu lugar, meu país, mas o calor eu deixo aí pra você. Pedro, eu vou te contar um bastidor, que outro dia ele assumiu aqui pra gente, que ele já desacostumou desse calorão, quando ele vai pra aí, ele sente muito, tá? Aí eu falei, vou contar isso pra Pedro Henrique Torres, tô passando o recado. A gente entrou no ar na equipe F, ele é ali na prévia do Flamengo e Cruzeiro, eu e ele, parecendo 2 bifes na panela, a testa aqui, ó, dos dois. Voando mais que tampa de marmita. Aquela luz maravilhosa batendo, fazendo a gente cozinhar, tava uma coisa maravilhosa. Só o Guto, o Santana, nosso cinegrafista aqui que é baiano, que fica falando que adora calor, mas corre pro ar-condicionado do carro também quando a coisa aperta, só garganta. É muito garganta que tem por aqui. Mas nas redes sociais, Pedro, Jailson, acesse as redes de Jailson. Ele postou uma foto lá, ele correndo, todo atleta, quem vê fala, eu chamei todo mundo pra fala correr, dele, Chamei todo mundo pra correr. Postou lá todo o meninão, Chamei todo mundo pra correr, porque a gente foi lá, né, fez o pré-jogo, né, lá todo mundo trocando a ideia e tal, aquele gelinho. Falei, não, vamos correr de manhã, vamos lá. É isso. Aproveitar as paisagens do Rio de Janeiro. né? Claro, olha, então... vou dizer que eu sofri ataques do Jailson depois, falando, pô, quem mora na Zona Sul não pode ficar nessa moleza, ser gordo. Aí eu fui atacado por Jailson. Então, fui duramente atacado, mas tudo bem, essa situação vai mudar. Vamos adiante. Ai, Pedro, um beijo, obrigada. E vai ficar aqui pra você explicar uma próxima vez o Foró-Fofó. A torcida do Corinthians tem o Poró-Popó, o Pedro Henrique Torres nos apresenta o Foró-Fofó. Tá? Um beijo, Pedrão, pra você e pra nossa equipe. Olha lá, o Pedro tá todo no comercial de shampoo, né? Aquele aqui, cabelos ao vento, aquela coisa maravilhosa, ó. Tá bravo, ventos a 90 quilômetros. Cuidem-se todos aqui no Rio de Janeiro. Um beijo. A gente ia falar de Flamengo, ficamos nessa farofa louca aqui. No meio da semana, da cobertura. Né? Mas assim, voltando, né, falando ali do gramado rapidamente, é um Cruzeiro tentando justamente superar, vai ter aquela provocação, né? Mesmo que o jogo seja em Minas, né, do Cruzeiro tendo sido eliminado pro Flamengo. Samuel Lino depois, né, na entrevista, também falou, me zoaram muito, fiquei no chão.
e depois ele acabou deixando o Willian ali no chão, mas o Flamengo, que foi exatamente o que o Pedro falou, né? O Cruzeiro ali, o Arthur Jorge procurando opções no banco de reservas e o Leonardo Jardim com um banco estrelado, conseguindo ali mudar o jogo. Mas eu acho que o Arthur Jorge também acabou facilitando um pouco, porque ele botou o Cruzeiro muitas vezes em linha de 6, 7. O Lucas Romero baixando, o Gerson sozinho no meio, o Arroio baixando muito de um lado, o Wesley também. Então acabou que o Flamengo teve o domínio todo do meio campo e aí, no primeiro tempo principalmente, deu para ver a disparidade entre as duas equipes. Mas aí com 15 minutos do segundo tempo, aí veio o Cruzeiro do Arthur Jorge mesmo, botou o Flamengo ali mais ou menos nas cordas, mas depois conseguiu ali retomar as rédeas do Leonardo Jardim e venceu o jogo. Os ventos nos levam de volta ao Rio de Janeiro. Uau! Nos trazem Cícero Melo mais uma vez com uma informação que chega pra gente em cima da hora aqui. Seu Cícero, bem-vindo então mais uma vez. Ó, quem disse que já tem que dividir as atenções com a Copa do Brasil, tem clássico contra o Palmeiras, então esse jogo contra o Mirassol tem um peso ainda maior por ser confronto direto, como disse o Murilo, e por ser mais um, né? Na última rodada, vitória fora de casa contra o Vasco, agora o jogo contra o Mirassol com a volta da cavalaria. Valeu, Murilão, um beijo pra você, bom trabalho pra toda a nossa equipe aí em Santos. Thaísa, vamos parear rapidinho antes da gente falar com a Camila Barbieri sobre o Flamengo? Essa reportagem do Caê Mota, que tá em destaque no GE. Globo, que envolve o Flamengo, porque a CBF está avaliando a realização daquele jogo atrasado entre Flamengo e Mirassol para o dia 2 de setembro. A entidade que comanda o futebol brasileiro quer aproveitar essa brecha numa data de Copa do Brasil, já que Flamengo e Mirassol não vão disputar uma partida pela Copa do Brasil e poderiam fazer esse jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, apuração do Caê Mota. Portanto, dia 2 de setembro tem uma grande possibilidade, a CBF está avaliando, vamos ver se bate o martelo para esse Flamengo e Mirassol. Agora sim, vamos falar do Flamengo com a aniversariante da semana, Camila Barbieri, fez aniversário ontem. Um beijo pra você, minha amiga, tudo de melhor nesse novo ciclo. Quero que você fale um pouquinho do noticiário do Flamengo, que vai ter de enfrentar um velho conhecido, de novo, Flamengo e Cruzeiro, amiga. Boa tarde. É isso, Vini, tudo bom, amigo? Obrigada aí pelas felicitações, meu amigo. Foi ontem, foi bem divertido passar o dia trabalhando, o dia do aniversário, né? Seguimos aqui. Você falou sobre esse jogo contra o Mirassol e é importante entrar nessa conta também a questão da pontuação, né? Porque com esse jogo a menos, o Flamengo tem aí uma diferença de 3 pontos do líder Palmeiras, né? Claro que é um jogo importante, tanto esse contra o Mirassol e esse de amanhã contra o Cruzeiro nas contas do Flamengo para ir se aproximar, encostar no Palmeiras. Claro que depende também dos resultados do Palmeiras, né, meu amigo? Mas isso tudo entra na conta. Tá uma ventania aqui, hein? Que o tempo tá pra virar. Tá um calorão no Rio de Janeiro e deve chover. Então tá aquele vento ali de transformação de ambiente por aqui. Mas vamos lá. O Flamengo tá treinando nesse exato momento, deve estar finalizando o treino por agora. O treino começou às 11 horas da manhã. E às 4 da tarde a delegação sai daqui do Ninho do Urubu e segue rumo ao aeroporto do Galeão para embarcar para Minas Gerais. E faz esse confronto aí com o Cruzeiro. Um jogo importante pelo Brasileirão e que faz esse reencontro dos dois times que estavam na quarta-feira disputando a Libertadores, né? Um jogo intenso, muito físico também. E isso entra na conta do Leonardo Jardim, porque ele está observando quais os jogadores mais desgastados e se poupa ou não poupa. Exemplo, Ayrton Lucas vem de uma sequência intensa de jogos. Alexandro segue lesionado com uma questão muscular, né? Então é um olhar que o Leonardo Jardim tem para isso, mas sem tirar o pé, porque o Flamengo tem que ir com força máxima para esse confronto contra o Cruzeiro por conta dessa questão da tabela, né? A vitória é muito importante para não desgarrar aí do líder Palmeiras. Então essa é a preparação que vai ser encerrada hoje, o último treino antes da viagem. Agora, amigo, eu queria falar um pouco sobre os bastidores do Flamengo e uma renovação que tem muito da expectativa dos torcedores do Flamengo, né? O Flamengo tenta renovar aí o contrato do Eric Pulgar, volante importante para esse time que fez uma ótima partida na quarta, inclusive, né? O contrato dele é até final de 2027, mas o que acontece? Está atraindo olhares de times do Oriente Médio, que inclusive fizeram propostas robustas, com aumento de salário para o volante. Só que a ideia do Pulgar é permanecer no Flamengo, mas claro que se tiver aí uma remuneração melhor, né, uma questão de aumento salarial, a prioridade é permanecer por aqui. E é nisso que o Flamengo está trabalhando e nessa semana avançou um pouco mais nessa negociação, nessa conversa com o Pulgar, tendo a intenção, sim, de ter um aumento salarial, né, uma melhora salarial e aí postergar esse contrato que vai até o fim de 27 para até o fim de 2028. Pelo que os nossos colegas do GE. Globo, assíduos setoristas que estão sempre de olho em tudo, trouxeram pra gente nessa semana de apuração, é que o olhar é positivo para essa renovação, né, do lado do Flamengo. Então, veremos o que acontecerá nos próximos dias. Flamengo que embarca hoje à tarde para Minas Gerais. Meu amigo, um beijo para você.
Valeu, um beijo, Camila Barbieri, parabéns mais uma vez pelo aniversário de ontem. Tava te ouvindo falar sobre o Pulgar e vendo esse golaço que a gente tava mostrando que ele fez contra o Vitória. Rapaz, que pedrada na gaveta, golaço bonito. Vamos ver se essa renovação sai do papel ou não, acho que seria importante. É um cara que tá, né, se firmando definitivamente aí como dono dessa posição. Valeu, e quando não joga, sente muita falta, né? O time do Leonardo Jardim. Agora a gente fala do outro lado, com o Roger Cazé, que tá na Toca da Raposa, como é bom pra reportagem, tá no campo, tá ali sentindo o cheiro da grama, é sempre muito especial, né, meu amigo? Fala um pouco sobre a preparação do Arthur Jorge para esse jogo, e é difícil a gente não fazer o link com o que acabou de acontecer. Jogo pela Libertadores, agora o time é o mesmo, mas é hora de virar chavinha, a competição é outra, né, amigo? Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá assim na beira do campo é outra história, né, amigo? Na sombra, bom demais, a gente vê tudo de pertinho. O torcedor do Cruzeiro está vivendo uma ressaca, né, por causa dessa eliminação na Libertadores. Tanto que uma das nossas equipes estava nas ruas de Belo Horizonte hoje para saber a opinião do torcedor e todo mundo muito triste. Mas se a gente fizer o recorte só do Campeonato Brasileiro, aí a história é outra, porque o Arthur Jorge assumiu esse time na última colocação e o Cruzeiro já é o 5º colocado, algo impensável nas primeiras rodadas, né, quando o Cruzeiro estava lá embaixo. E o detalhe dessa sequência boa no Campeonato Brasileiro, no retorno, o Cruzeiro é quem mais conseguiu pontos, são 9 pontos no retorno, então é a equipe que mais conseguiu pontos. No Brasileirão, de fato, o torcedor não tem do que reclamar. O detalhe é que o Arthur Jorge, para esse jogo contra o Flamengo, vive um dilema. E o detalhe é o seguinte, na terça-feira tem Clássico Mineiro pela Copa do Brasil. Aí será que o Arthur Jorge vai poupar jogadores para esse jogo do Flamengo, mesmo sabendo que o Flamengo deve ir com força máxima, porque tá lutando com o Palmeiras aí pelas primeiras colocações? Esse é o detalhe aí que o Arthur Jorge vai ter que decidir se ele vai com a força máxima ou não. Algumas mudanças devem acontecer porque o Jonathan Jesus está suspenso com o 3º cartão amarelo. Vidalba é quem chega aí com mais força para ocupar essa posição na zaga. E Matheus Henrique cumpriu suspensão contra o Corinthians e é uma opção importante caso o Arthur Jorge queira rodar ali no meio de campo, dar um descanso para o Gerson ou para o Matheus Pereira. O treino de hoje é à tarde, os jogadores fazem esse treino e já ficam concentrados para essa partida, ficam concentrados aqui na Toca da Raposa. Vini? Valeu, Roger Cazé, relembrando bem, né, o quanto o time cresceu nas mãos do técnico Arthur Jorge, especialmente no Campeonato Brasileiro. Não fosse aquele início tão ruim com o Tite, talvez o Cruzeiro estivesse até numa posição melhor. Tá na 5ª colocação, tentando chegar nesse G4 e colar nos líderes Palmeiras e Flamengo. Beijo pro Roger Cazé e um beijo também pra Laura Rezende, que já aparece em destaque por aqui para falar do... Muito bem, olha, a gente falou aqui no começo um pouquinho já sobre o grande jogo do continente sul-americano, a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro. E aí foi um negócio, de fato, muito impressionante, sobretudo o primeiro tempo. Mauro, vou com você novamente. E o Flamengo encarou o pior adversário possível para ele, que era o Cruzeiro, que é forte também, muito forte, aliás. E o primeiro tempo foi aquilo que a gente viu, foi um massacre do Flamengo. E depois, no segundo tempo, conseguiu a vitória com um golaço do Samuel, que também está jogando bem. Eu falei aqui antes do ar, falando com o Juca, com o Trajano e com o Danilo, pra mim, assim, é Libertadores, é jogo único, é mata-mata, não sei o quê, mas, cara, o Flamengo, ele tá num lugar muito diferente de todos os outros, pra mim. Queria saber o que você acha. Concluído você a pergunta pro Mauro. O que a gente pode esperar desse jogo de amanhã? Pois é, também tem esse jogo de amanhã, que essa é uma questão, né? O Flamengo vai ser desse jogo de amanhã? O Flamengo precisa ganhar o jogo de amanhã para colar mais ainda no Palmeiras, se for o caso. E o Cruzeiro precisa ganhar do Atlético terça-feira na Copa do Brasil, né? Imagino que o Arthur Jorge não coloque força máxima, porque agora o que resta a ele para disputar o título mesmo é a Copa do Brasil e o adversário é justamente o Atlético Mineiro. Então imagino que amanhã os dois times vão estar mudados, mas imagino que o time do Cruzeiro seja parecido com aquele que venceu o Corinthians fora de casa no final de semana, né? Que tinha várias reservas em campo. É o que eu imagino, né? Pela importância que ficou ainda maior do jogo, desse jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Cruzeiro está fora da Libertadores. Bem, tirando o aspecto arame liso, né, a dificuldade para converter em gol as chances criadas, o primeiro tempo do Flamengo foi realmente manual, né? Aliás, a atmosfera do Maracanã estava perfeita, a torcida teve a participação excelente. A gente tem sempre a dúvida, né? Isso no futebol brasileiro, né? Até no futebol mundial. Isso acontece na Inglaterra, acontece em muitos lugares. A elitização leva muitas vezes um público que não tem um comportamento tão participativo, mas foi justo, o ingresso muito caro, renda de mais de 8 milhões,
mas a torcida participou o tempo todo o estádio, foi realmente uma mobilização muito importante e fundamental para criar a atmosfera necessária. Eu achei que o Cruzeiro ficou muito assustado, até conversava durante o jogo, estava lá no Maracanã e falando pelo WhatsApp com um colega que estava lá dentro, à beira do campo, né, lá embaixo, vendo o jogo de perto, e ele até comentava que os jogadores do Cruzeiro estavam discutindo muito no primeiro tempo, o Gerson dando bronca em todo mundo, porque o Cruzeiro não conseguia ficar com a bola. Teve um momento, quase metade do primeiro tempo, o Cruzeiro tinha 28% de posse de bola, não conseguia trocar 3 passes. O Flamengo pressionava, recuperava, reiniciava novos ataques. Foram 10 finalizações em 17 minutos contra o Cruzeiro, que é uma ótima equipe, né? Então foi, de fato, o primeiro tempo de manual. O gol é um gol muito bem construído. O Samuel Lino arrasta o Fabrício Bruno lá para o canto, lá para a ponta esquerda, e aí abre o espaço para onde entra o Arrascaeta na tabela com o Pedro, o ótimo passe do Pedro, que foi talvez um dos melhores em campo, com toda certeza, e o gol do Uruguai. E a jogada começa, aí a importância de zagueiro que sabe jogar bola, que sabe dar um passe. A jogada começa quando o Léo Pereira, sem marcação naquele momento, avança, porque é normal, você marca os principais jogadores, deixa o zagueiro solto, os 2 zagueiros sabem jogar, e ele, para o grid com a bola, chega lá quase na intermediária ofensiva, faz um passe muito bom para o Arrascaeta, e dali começa o lance. Arrascaeta, Pedro Arrascaeta, o Lino arrasta o Fabrício Bruno. Quando o Fabrício Bruno vê o Arrascaeta, ele tenta recuperar, não dá mais. O Uruguai já está em condição de finalizar e faz um bonito gol, né? O segundo tempo, o Flamengo cai muito, o Cruzeiro reage também, né? Eu não acho até que tenha sido a opção do Leonardo Jardim recuar. Eu acho que ali o Cruzeiro empurrou o Flamengo para o seu campo, voltou de uma outra maneira, aí consegue o seu gol. Acho que o Rossi, de novo, deixa a desejar, uma bola defensável. Ele mal colocado, muito para o lado esquerdo, nem foi praticamente na bola e acabou tomando um empate. Mas aí o Flamengo reage bem e consegue chegar ao gol logo depois. Aí vem o banco, aí é a grande diferença, né? Faz 2-1, já entra Paquetá, Carrascal, aí você vai tirando os caras que estão mais cansados, até pela pressão alta que foi exercida por boa parte do primeiro tempo, especialmente. E você tem outros caras muito bons do banco. Você vai mantendo aí o nível, melhorando, de novo subindo o nível, né? Acho que essa é uma diferença bem grande. O Flamengo, como a gente falava antes, o Cruzeiro é um ótimo time, o Flamengo tem um time melhor. Quando o Flamengo consegue encaixar seu jogo, jogando da maneira correta, que não é jogar em transição, é jogar dessa forma, ainda mais em casa, é um adversário muito difícil de ser batido, sem dúvida alguma. Acho que foi a grande atuação da Copa Libertadores até aqui. Acho que é um reflexo claro do que está acontecendo no clube. O técnico insistiu durante o período em colocar o time para jogar de uma forma que é inadequada com relação ao perfil do elenco e do time, e do clube, e da torcida e tudo mais. Acho que por desconhecimento do que é o Flamengo, né? Mas os jogadores entraram em ação e conversas têm acontecido no dia a dia do clube, e ele acho que cedeu de forma inteligente, eu creio, para permitir que o time jogue à sua maneira, que não é só a maneira do Felipe Luiz, não, é a maneira do Flamengo, Tinoni. É como joga o Flamengo. E os últimos técnicos, todos eram técnicos de posse de bola. Você pode pegar o Sampaoli, o Tite, o Felipe Luiz, que aprimorou o trabalho dos seus antecessores, todos têm proposta de jogar com a bola. E aí ele tentou fazer do Flamengo, em alguns momentos, um time de transição. Não é o perfil do elenco. Um time que tem um Jorginho que jogou para burro, não é um time para jogar em transição. A não ser situações específicas, onde você está fora de casa, o adversário te impõe uma situação de jogo que você é obrigado a jogar assim. Como opção e dentro de casa, como foi, por exemplo, o primeiro tempo contra o São Paulo, é inadequado e inaceitável, eu diria. Então isso mudou, naturalmente melhorou o futebol do time, foi uma vitória bem importante. E o Cruzeiro até meio que conformado depois com o resultado, porque de fato foi inferior. A montagem do time do Cruzeiro leva tempo, né? O Flamengo está montando esse time há muito tempo. Com chegadas e partidas, à medida que os jogadores vão saindo, vão sendo negociados, vão parando, vão ficando mais velhos. O Cruzeiro começou há pouco tempo a montar uma equipe forte. E se continuar tendo esses investimentos, vai estar mais forte a cada temporada. Mas ainda está patamar abaixo, isso ficou bem claro, acho que no confronto dos 2 jogos. Porque o Cruzeiro não conseguiu se impor também jogando em casa na partida de ida, quando terminou empatado em 1-1. Trajano e Danilo, primeiro é o reencontro do Leonardo Jardim, né? O cara se encontrou, desse jeito que o Mauro tá falando. O cara que a semana passada tava todo mundo falando, pô, tá errado, não é possível e tal. E o segundo é um certo pecado, né? Um time como o Cruzeiro cair tão cedo. Deu um baita azar de pegar o Flamengo. Não sei. Mostrasse um pouquinho mais de competência. Você pega o grandalhão, mas você também é tido e havido como um time forte. No Mineirão podia ter jogado melhor. Do que dado participado melhor do jogo. Deixando o jogo para o Maracanã para ele jogar segurando a peteca. Curioso nesse confronto Cruzeiro e Flamengo, como tem um cara que jogou lá e jogou cá. Principalmente o Cruzeiro. Arrascaeta e Gerson. Vou começar pelo técnico, Leonardo Jardim. Técnico dos dois. O técnico dos dois, é isso. Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Não é? A lei do ex estava ali. A lei o Arrascaeta cumpriu, né?
Cumpriu. Né? Agora, o Gerson não. Eu já destaquei no início, mas só voltando para esse jogo rapidamente, que deu gosto de ver, por isso que na enquete... Você pode mostrar a enquete de novo para o pessoal? Por favor, a enquete. Daqui a pouco eu vou dar uma parcial. Parcial? Que eu falei, bom, se tivesse que o que mais me chamou a atenção realmente foi o Flamengo, mas eu às vezes não gosto do Pedro. Eu acho que o Pedro, às vezes, a gente espera que ele vai resolver, não resolve e tal. Mas com uma atuação dessa, dá gosto. Jogou dá uma gosto. barbaridade. Porque o papel do centroavante ali não é só fazer gol, é a participação dele. Né? Você acredita no Flamengo crescendo e oscilando menos até o fim da temporada? Sim ou não? Vota aí qual é a sua expectativa para o fim da temporada. Você acha que daqui para frente o Flamengo pode seguir crescendo e oscilando menos aí até o final do ano, tá? Vota aí que a gente quer conversar muito com vocês sobre isso. Deixa eu começar apresentando minha bancada aqui, começando pelo Mauro César Pereira. Mauro, bom dia, meu amigo, bem-vindo. Prazer te ter aqui em mais um Na Área. Flamengo classificado, né? A gente vinha debatendo aqui ao longo do Na Área, aqui na Action Live, que era um confronto bem difícil, né? Talvez, não sei se você concorda comigo, talvez as duas melhores equipes que vêm apresentando o melhor futebol, né? Recente, né? Pegando as últimas partidas para cá, o Atlético Paranaense vem jogando bem também, mas talvez as duas melhores equipes, né, do Brasil. O Palmeiras tem um grande elenco, mas eu acho que também um pouco mais abaixo de jogo, né, de futebol, e o Flamengo passa por esse desafio grande aí, mais um jogo bom no Maracanã, né, Mauro? Bom dia e bem-vindo, meu amigo. O Mauro tá sem áudio para mim, Isaac. É só para mim? Eu acho que é só para mim. Tá. Para mim também, tô ouvindo não. Ah, não tá? Ah, tá. Então tá. Tá, ele vai ser... Tá, beleza. O Mauro já volta aí. Então vou começar dando bom dia para você, André. Bom dia, meu amigo. Bem-vindo. Prazer te ter aqui em mais um Na Área, né? Grande partida do Flamengo, né, André? Classificação ali, por mais que o Flamengo tenha dominado o jogo, sabendo da qualidade do adversário, é uma classificação difícil, né? O Cruzeiro 2-1, podemos dizer assim, né? Não foi uma classificação, talvez não reflita tanto o que o Flamengo apresentou. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Isaac. Não sei se o Mauro está me ouvindo. Bom dia para ele também. Bom dia a todos, né? Deixa o like aí, né? Para mais pessoas serem notificadas, melhorar a audiência e melhorar os likes, né? As nossas metas hoje são bem desafiadoras. Foi uma grande atuação do Flamengo, né? E se possível, faça a sua inscrição, né? Para a gente já estamos perto dos 245 mil inscritos. Foi um primeiro tempo, assim, nível elite europeia do Flamengo. Primeiro tempo foi brincadeira, considerando a qualidade do time do Cruzeiro, saída de bola e tal. O Flamengo deixou, é lógico que o ambiente ajudou também, né? Embora o Flamengo não tenha feito gol cedo, mas a torcida apoiou muito, 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 né? Então ficou bem complicado para o Cruzeiro para conseguir jogar ali no primeiro tempo. Mas muito pelo mérito do Flamengo, né? O Flamengo pressionava, ganhava rebote, toda hora o Cruzeiro dava chutão, o Flamengo recuperava a bola com os zagueiros, voltava para construir e criando muitos problemas para o Cruzeiro ali pelo lado esquerdo, no revezamento ali de Arrascaeta e Samuel Lino, e o Ayrton Lucas também passando ali. Esse trio ali, o Ayrton Lucas não brilhou em nada, mas só até pela capacidade dele e a característica dele de se projetar, ele já puxa um cara com ele. Já puxa normalmente o ponta, né? E se o ponta não voltar, já fica 3 contra 2 ali contra o lateral e um volante, né? E o Flamengo fez muito isso e nos 2 gols foram assim. Ali construído ali ou pela, né, o Arrascaeta pelo lado esquerdo ou na meia ou um pouquinho mais aberto, iniciando a jogada. Então foi um primeiro tempo de alto nível. Aí no segundo tempo achei que a oscilação foi forte, foi bem forte a oscilação, porque o Cruzeiro melhorou e o Flamengo assim ficou muito perdido ali. Podia ter tomado o gol lá no lance do Jorginho, mas ele salvou, né? Foi até um lance curioso, né? O Matheus Pereira empurrou o Jorginho para se livrar da marcação e tal, e acabou ajudando o Jorginho a tirar a bola. Talvez se ele não empurrasse, o Jorginho não conseguisse chegar a tempo de salvar.
Só que foi só isso. O Cruzeiro fez, aí teve um momento ali de melhora do Cruzeiro, até de chance ali do Caio Jorge, mas logo depois o Flamengo reoxigenou o time com substituições e voltou a dominar, perdeu gols com o gol que o Everton Araújo perdeu foi assim realmente uma coisa inexplicável, porque ele estava de frente para o gol com muita liberdade, com muito tempo, com muitas opções de passe, e ele tomou a pior decisão, finalizar fraco com a perna pior, com o pé não dominante, digamos assim, né? Então, enfim, mas a vitória foi justa, totalmente justa, a classificação do Flamengo foi justa, ele foi melhor nos 180 minutos, mas sobrou no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de altíssimo nível, foi mais uma vez aquela coisa, o Flamengo jogou para enfiar 2-3-0, mas só conseguiu fazer um gol, né? Mas foi o suficiente para se classificar nesse confronto duríssimo. É isso. Mauro, agora sim, bom dia, bem-vindo, prazer te ter aqui mais um na área. Classificação do Flamengo contra um adversário difícil, né, Mauro? Que a gente estava falando, talvez as duas principais equipes hoje do futebol do Brasil, se a gente falar em futebol jogado também, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia de novo. Acho que agora todo mundo está me ouvindo? Tá Sim. bom agora? Tudo certo? Beleza. Perfeito. Enfim, sai e volta, resolve. Assim, eu acho que foi um primeiro tempo muito bom. Acho que ainda é muito preocupante do ponto de vista do Flamengo a quantidade de chances perdidas, né? Você vê que o momento de maior domínio, o Flamengo não conseguiu marcar. Aí depois, aos 35, chegou a 1-0. Já tinha criado várias chances. O Flamengo finalizou 10 vezes nos primeiros 17 minutos. Cara, contra o bom time do Cruzeiro, se finalizar 10 vezes em 17 minutos, e chances assim de finalização, chances boas. Não foram chutes de qualquer maneira, não. Aliás, isso acho que é uma mudança importante. Aí eu acho que o mérito tem o mérito do técnico, porque o Felipe Luiz, por convicção, ele preferia que o time não finalizasse de qualquer maneira, até para não dar contra-ataque para o adversário. Então o time ficava esperando ali o melhor momento. Ainda fazem isso. Ainda há momentos que dá para chutar, mas tem um toque a mais. Vou dar um exemplo. Aquela bola que o Pedro domina na esquerda e toca na saída do Otávio, o goleiro defende com o corpo. Ele tinha condições de dar uma chicotada de primeira quando a bola veio. Mas tem que ajeitar para chutar. Sempre tem que ajeitar. Chute de primeira é difícil. Quando ela veio, se ele dá uma chicotada, grande chance de marcar. Mas ele dominou para a esquerda, escapuliu um pouquinho, ainda conseguiu tocar, mas aí é um toque fraco, mais colocado, e o goleiro tem tempo de reagir e defender. Enfim, não acho que foi perfeito, evidentemente não foi perfeito, mas foi muito bom, a postura foi muito boa. A pressão alta, o Cruzeiro estava perdido, até eu conversava, estava no Maracanã e trocando algumas mensagens com um colega que estava trabalhando lá na beira do gramado, e ele até comentou comigo, falou, Mauro, os caras do Cruzeiro estão batendo cabeça, que o Gerson está dando esporro em todo mundo, que o Flamengo não para de finalizar e o Cruzeiro perde a bola. Na hora que parou ali para beber água, a pausa a pausa comercial, a posse de bola do Flamengo era de 72% aproximadamente. O Cruzeiro não estava conseguindo jogar. Agora, e todo esse volume tem que ser traduzido em gol, gente. É hora de se resolver uma partida, né? O adversário está nas cordas muito cedo. Se fosse a luta de boxe, é aquela que logo nos primeiros rounds o cara está cambaleando, derruba o cara. Derruba, senão ele volta. Tipo o filme do Rocky, né? O cara volta e te ganha. Então foi o que quase aconteceu. Apesar de todo o domínio, 1-0 do primeiro tempo foi muito barato. Aí o Cruzeiro, obviamente, volta melhor no segundo tempo, muda a sua postura, se organiza, conversa no vestiário. Tem aquela bola que entrou, não entrou, é muito difícil afirmar. Me pareceu que, de fato, ela ficou ainda beliscando a linha. E na sequência, o gol, para mim, outra vez o Rossi, assim, não é que ele falhou, ele deixa a desejar. A gente tem que esperar mais de um goleiro de um time grande. Defesas difíceis. Foram 4 finalizações no alvo do Cruzeiro em 2 jogos. O gol do Arroio, ok, ali acho que ele não teve muita chance. E 3 nesse jogo. Uma foi gol. Outra, Jorginho tirou. E outra, ele defendeu uma bola no meio do gol, um chute de fora da área fácil. Então, assim, cara, se ele não aparecer fazer defesas difíceis, aí é complicado. O Flamengo significa que o Flamengo também não concedeu ao Cruzeiro muitas chances de finalizar bem, de finalizar no alvo. Quando teve chance, foi para fora. Ou raspou na trave. O Caio Jorge cabeceou para fora uma bola que ele testou livre no segundo tempo lá em Belo Horizonte. E no Maracanã ele entrou logo depois, quase virou o jogo. Ele chuta uma bola que beija ali, raspa no pé da trave direita do Rossi. O Rossi tem que aparecer em alguns momentos também, né? Não só em pênalti. Sabe? E assim, se faz a defesa no chute do gol do Lucas Romero, seria uma defesaça, mas tem que fazer algumas defesaças, gente.
É o goleiro do Flamengo, cara. E outra que eu não entendi foi um recuo de bola errado do Léo Pereira, o segundo no jogo, em que ele tinha a chance de dar uma quebrada, botar a bola para longe, para lateral, lá na casa da mãe Joana, e deixou sair para escanteio. Ele optou pelo escanteio. Por que o goleiro que escolhe um escanteio ao invés de um lateral lá na altura do meio-campo ou no campo de defesa do adversário? Não dá para entender. Então, assim, alguns pontos a gente tem que ser realmente merece reflexão, discussão. Agora, a atuação foi de imposição. E aí, no segundo tempo, o que acontece? O Flamengo faz o gol, aí do banco saem Carrascal, Copa do Mundo, Varela, Copa do Mundo, Paquetá, Copa do Mundo, Bruno Henrique, o Rei da América, já veterano, mas é o Bruno Henrique. Porra, aí é difícil, né? O banco do Flamengo é muito pesado. E aí o Flamengo volta a ter o controle do jogo, o Cruzeiro tem poucas oportunidades, os ataques são meio desordenados, e o Flamengo perde mais chance de finalizar. Outra coisa que me chama a atenção, os chutinhos colocados. Pedro, no primeiro tempo, teve uma chance, bate forte no canto e tenta a bola colocada. Aí o Everton Araújo, no segundo tempo, recebe uma bola de frente para a área. E ao invés de bater forte, como naquele gol que ele marcou contra o Atlético Paranaense, lembra aquele gol de empate? Ele tenta o chute colocado atrás, é pro Otávio. Eu não sei por que os caras têm receio de chutar com violência, de arriscar, sabe, uma batida forte. É sempre a bolinha, quase sempre, né? O tiro colocado. Acho que as escolhas... E acho que isso faz parte dos gols perdidos. Sabe? Às vezes a escolha não é a melhor. Nem sempre é para chutar, como fez o Arrascaeta, no lance do gol. E é claro, ele usa o recurso dele. E no gol, importante ressaltar. Primeiro, o início da jogada com o Léo Pereira. A importância de zagueiro que sabe jogar e dar um passe. Que ainda ouço, até na imprensa, gente que fala que zagueiro tem que zagueirar. Zagueirar é o escambau, esse discurso antigo. Zagueirar é porque é dar chutão, é dar rebatida. Zagueiro tem que saber jogar bola hoje, gente. Ainda mais num time de construção de bola como o Flamengo, construção de jogadas. O Léo Pereira, quando não é marcado, ele progride. Quando está no campo do Cruzeiro, ele dá um passe, que é um bom passe para o Arrascaeta lá na ponta esquerda. E aí o Lino corre para a linha de fundo. Quando o Lino vai para a linha de fundo, o Fabrício Bruno vai atrás. Está aberto o corredor para o Arrascaeta. Tabelou com o Pedro, o passe do Pedro excepcional, como no lance do gol do Samuel Lino. E aí o Arrascaeta está em condição de chutar livre diante do goleiro, aí coloca a sua categoria, a sua precisão em ação e faz um gol muito bonito. Então, uma jogada coletiva com participação de 4 jogadores. Um sem tocar na bola, um iniciando a jogada, um dando um leve toque e o outro fazendo a tabela e finalizando, que foi o principal da jogada, claro que foi o uruguaio. Então, acho que tem várias coisas legais desse jogo, alguns pontos que, se o Flamengo aprimorar, é muito difícil de perder, cara. É muito difícil de ganhar do Flamengo. Se o Flamengo aprimorar as finalizações, e se o Rossi também for um goleiro um pouco mais ativo, né, em certas jogadas, porque vai ser ameaçado em algum momento, claro, os adversários também criam jogadas. O Cruzeiro tem jogadores bons, vai ficar o quê? Contra as cordas o jogo inteiro. Quando termina 1-0, o meu pensamento era, segundo tempo vai mudar. Eu tinha certeza. Falei, pô, cara, eles não vão ficar o Cruzeiro contra as cordas o jogo inteiro. No intervalo, o Arthur Jorge é um bom técnico. Vai parar, vai conversar, vai reorientar. E é natural até que o Flamengo, depois de tanto pressionar, também arrefeça um pouco. Que não dá para jogar também daquela intensidade o tempo inteiro. Então, essa combinação gerou aquele momento bom do Cruzeiro no jogo. E quero registrar aqui, eu não gosto de elogiar dirigente, não, mas enfim, às vezes tem que elogiar, tem que ser honesto com os caras. A maturidade do dono da SAF. As declarações do Pedrinho BH, como é chamado, foram coisa rara no mundo do futebol. Não reclamou da arbitragem. A gente até tem ela, Mauro, se quiser ouvir. Porra, cara, acho que é legal, porque você não reclama da arbitragem, como outros reclamariam, e nem poderia, porque o lance da bola que entrou, não entrou, não dá para afirmar que ela entrou. Você pode até querer achar que entrou, mas não é um lance que você possa afirmar. E em Belo Horizonte teve a expulsão de Matheus Henrique, né? Que mudaria completamente a partida ainda no primeiro tempo, muito cedo. Condicionaria o jogo, muito provavelmente, a favor do time visitante, que era o Flamengo. Então, achei muito maduro da parte dele entender ali que foi para muitos cruzeirenses foi um choque. Antes do jogo, a galera estava achando que não, vamos passar pelo... Cara, o Flamengo é um time forte. Se o Flamengo fizer um jogo certo, é muito difícil de ganhar. Perdeu para o Palmeiras, perdeu com um jogador expulso com 20 minutos e erros do técnico, né? Que abriu o time, tentou ganhar o jogo com homem a menos, contra um time do Palmeiras que tem jogadores bons, o jogo muda ali. Agora, 11 contra 11, cara, se o Flamengo jogar dessa maneira, não pode perder. Poderia perder para o Cruzeiro. Segundo tempo, quase o Caio Jorge virou o jogo. Mas, assim, o grau de dificuldade é muito grande. Eu acho que ele entendeu isso e achei muito, muito maduro. E isso é bom, cara, para o Cruzeiro. O homem que tem a chave do cofre, o homem que tem o dinheiro, entendeu o seguinte: eu fiz investimentos, montei um time forte, mas não estou nesse patamar. Porque o Flamengo está construindo o seu elenco há muito tempo.
Então você monta um time de 2019 e começa a ser montado lá em 2016 com o Diego Ribas, correto? Os jogadores importantes. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo, já tem todo o caminho definido, só falta o jogo do Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui. Fica ligado que a gente vai falar muito das chaves da Libertadores aí, quartas de final, e você já pode garantir presença com a Caravana do Haroldo. Já tem final com reembolso de 100% em crédito ou 70% o reembolso se o Flamengo não chegar. Mas, ó, bati na madeira. O Flamengo vai chegar, tá? Mas você já pode estar reservando aí com a Caravana do Haroldo a final da Libertadores. Já tem preço definido, já chama eles aí. Tá o WhatsApp aí na descrição e comentário fixado. E se você quer emagrecer com saúde, com a Mais Cabelo, chama agora mesmo a empresa que é líder no segmento capilar no Brasil. Você pode fazer também seu tratamento capilar com ExoMais, desconto aí do cupom Paparazzo, né? Você tem aí tudo aí na descrição. Cara, tá espetacular. Tem o cupom, tem o link, tem também o programa Mais Slim de emagrecimento. Você encontra Mais Cabelo em todo lugar do Brasil. Tem sempre uma clínica da Mais Cabelo perto de você, em todo cantinho do país, tá? A gente chega aqui desejando muitas felicidades ao nosso goleiro Agostinho Rossi, que eu digo para vocês que é diferenciado, faz ali excelentes defesas e salva o Flamengo em muitos momentos. E óbvio, né, pode falhar, mas eu não vejo grandes falhas assim, frango. Ele pode falhar um jogo ou outro, faz parte, mas é identificado, ama o Flamengo já, a gente sabe o quanto ele é identificado com o clube, então adoro o Agostinho Rossi, parabéns, feliz aniversário pro Rossi, feliz aniversário também pro nosso outro goleiro, Léo Nanete, que merece também a oportunidade, tá? Então, o presente e o futuro do Mengão juntos aí, fazendo aniversário nesse dia maravilhoso, então, 31 anos do Agostinho Rossi, 19 anos do Léo Nanete. Parabéns aí aos dois. Sem cortina de fumaça, melhor coisa. Nada daquilo de, eliminado, perdeu o jogo, aí vai falar da renovação do Pulgar, aí vai falar de contratação. Cara, é isso que o torcedor do Flamengo gosta. Sem cortina de fumaça. Flamengo brigando pela liderança do Brasileirão, Flamengo classificado na Libertadores da América, Flamengo jogando bem, e eles ainda assim atendendo o pedido da torcida. Cara, isso pra mim não tem preço. Eu tinha falado pra vocês, né, de forma exclusiva, do desejo do Pulgar de continuar no Flamengo. Falei que o Flamengo não considerava a hipótese de perder o Eric Pulgar, ainda mais ele sendo um dos destaques do time. Ele, cara, pra mim ele é ídolo da torcida, tá? Eu percebo isso pela forma que os torcedores comentam. O próprio Flamengo, quando posta o Pulgar, a Libertadores, todo mundo, cara, todo mundo adora o Pulgar. Ele tem aquele jeitão dele, é bruto e tudo mais, mas todo mundo adora o Pulgar. É um dos craques do Flamengo. Mas ele é volante, ele é craque. Ele é craque, ele é ídolo, ele joga demais. E não à toa o Flamengo tá avançando pela renovação dele. E eu já tinha falado para vocês que ia renovar o Pulgar, vai renovar o Pedro, vai ter uma valorização salarial, tá? Então, é importante a gente trazer que o Flamengo avançou nessas negociações, então, pela renovação do Eric Pulgar, deve concluir esse acordo ainda hoje, tá? Então, a qualquer momento a gente pode ter o anúncio aí para evitar que ele vá para o Oriente Médio, né? Tem propostas aí, tem interesse de clubes de fora, ele não quer sair, informação aí hoje foi trazida pelo GE, mas que a gente tem trazido aí há muito tempo que o Flamengo ia renovar com o Pulgar, ia na hora certa resolver essa situação, não podia dar mole, né? A multa do cara baixou, ele estava querendo ficar, ele queria ficar, tá? Eu estava tranquilo porque ele queria ficar, mas a multa dele baixou, qualquer clube aí de fora que quisesse contratar, chegava e botava a multa. A questão que é importante a gente falar, ele não queria. Quando o jogador não quer, meus amigos, quando o jogador está feliz, isso é o mais importante. Então, olha só, um novo contrato até o fim de 2028, ou seja, ele joga 26, 27, 28, com reajuste salarial. O impasse financeiro está próximo de ser superado, tá? Então, o clube trabalha para resolver os últimos detalhes e sacramentar a renovação ainda hoje, tá? Então, essa é a notícia mais importante do dia. A gente já chega logo cedo com essa notícia boa. O Eric Pulgar, eu acho que aquela entrada que ele deu, né, que ele já chega chutando a bola para lateral, já vai batendo junto com o jogador lá do Cruzeiro, ele chega no chão, quando o jogador derruba o cara junto e tal, que ele chega no chão, ele...
Aquilo é o Flamengo, gente. Aquilo é o Flamengo. Tem uma imagem aqui que é espetacular, né? Que mostra muito bem o que é o Pulgar, cara. Eu fiquei impressionado com essa imagem. Ele comemorando, cara. Ó, ele comemorando. Pô, é espetacular, cara. Esse vídeo que eu tô falando é do Gabriel Abramovic, tá? Quem puder seguir lá, tem quase 74 mil seguidores, tá merecendo ter muito mais seguidor, faz um conteúdo muito bacana. Cara, pô, sensacional. Então, quem puder dar essa moral aí, Gabriel Abramovic fez esses vídeos espetaculares da arquibancada, esse vídeo, inclusive, do Eric Pulgar, que tá viralizando, que ele fala assim, porra, é isso mesmo, arruma confusão agora. Cara, vamos ver aqui, que vídeo top, galera. Gabriel _Abramovic, tá? Você que tá aqui acompanhando o nosso canal, pode estar acompanhando aí também o conteúdo dele aí. Pô, merece ter muito mais do que 73 mil seguidores, galera. Vamos lá, dá moral. Olha aqui, mostrar pra vocês aqui. Olha só. Olha lá. Boa, Pulgar. Aquela hora que pega o joelho, pega tudo. Agora arruma uma merda. Muito bom, cara. O Pulgar é mal. Pega geral. Caraca, muito boa. Essa imagem do Pulgar. Boa, Pulgar. Essa imagem aqui, meus amigos. Ele olhando na cara do... É João, né? João Costa, sei lá. 67. Ele tá zoando do 67. Zoa na cara dele. Pô, cara, espetacular, cara. O Pulgar é diferenciado, né, meus amigos? O Pulgar é diferenciado. É impressionante. Como eu tô feliz, cara. Como eu tô feliz com essa renovação do Pulgar. Era tudo que a gente esperava aí. Felicidade gigantesca. Ontem o Eli não bateu, né? Ontem o Eli não bateu. Infelizmente, o Eli não bateu lá no Vasco, né? Eu até estava falando que eu ia dar uma zoada ontem no Vasco se o Eli batesse na porta deles. Algo incomum aconteceu, não pegamos Olímpia, e o Eli não bateu na porta do Russo Vascaíno, do nosso amigo Márcio, o Russo Vascaíno. Dessa vez o Eli não bateu na porta. Passou perto, hein? Passou perto. Não passou não. Foi 4-1 Vasco e os caras passaram. Mas não vai longe não, tá? Não vai longe não. A felicidade vascaína dura pouco, tá? Mas o Vasco passou na Série B da Libertadores, tá? Série B eles entendem, né? Então o Vasco passou na Série B da Libertadores, que é a Sul-Americana. Então o Vasco segue bem na Série B da Libertadores da América. Tô aqui mandando um áudio pro Russo Vascaíno. Meu filho, dessa vez vocês passaram. O Eli não bateu na porta, mas calma que ele tá em percurso, tá? Ele já tá no motorista de aplicativo indo para a direção da tua porta, tá certo? Ai, meu Deus do céu. Meus amigos, e o Eli bateu na porta do Botafogo, né? Ganharam, né, Otto? Ganharam de 1-0, mas o Eli bateu na porta, o botafoguense, o bairro tá triste, tá eliminadinho, né? Vai fazer o quê? O Eli bateu na porta. O Eli não bateu na porta do Corinthians também, tá? Pois é. Eu achei que o Eli ia bater na porta do Corinthians e do Vasco ontem, além da porta do Botafogo, que já estava certo, né? Que ele ia passar lá para fazer a entrega, né? O Eli passou lá na porta do Botafogo para fazer a entrega dele, né, Otto? Foi fazer a entrega dele. E eu achei que ia passar na porta do Corinthians e do Vasco também. Não foi dessa vez, tá? Já falei para vocês que o Vasco segue vivo na Série B da Libertadores e o Corinthians vai enfrentar o Estudiantes. Então, adiou a passada do Eli na porta deles, né? Só adiou. O Eli já está ali no percurso, né? A caminho da porta do Corinthians, mas é um time aí que, né? Queira ou não, mas com problema lá do Depay, renovando e que não sei o quê, mas que eu vou falar para vocês que tem ali, apesar de todos os problemas financeiros, tem um time forte, né? É óbvio que depende de ter muitos acertos para chegar num nível de Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Cruzeiro que foi eliminado. Eu considero o Cruzeiro que saiu da Libertadores mais forte do que o Corinthians, mas é um time que, né?
Ganhou do Flamengo a Supercopa. Era pré-temporada, Flamengo vindo de um ano que ganhou tudo, os caras ainda arrumando ali, voltando jogadores e tal. Ok, mas olho vivo, porque é jogo difícil. Lembrando que se o Corinthians passar do Estudiantes e o Flamengo chegar lá também passar do Independiente Del Valle, a semifinal o Flamengo decide no Maracanã. Tá? Então isso aí também é um fator importante, né? O Flamengo joga o primeiro jogo fora e depois decide no Maracanã. Mas é um adversário que merece ser muito respeitado. Eu vi muita gente falando, que não sei o quê, que o Corinthians tá quebrado, tá falido. Irmão, respeito máximo, tá? A gente é a segunda maior torcida do país. A gente, por mais que tenha aí, de um tempo para cá, tenha piorado o relacionamento, a gente sempre teve um bom relacionamento com os torcedores do Corinthians. Sempre teve um bom relacionamento, foi sempre tranquilo, tá? Eu tenho a torcida do Flamengo, do Corinthians, pelo menos lá de São Paulo, eles são parecidos, são amigos. Então, cara, manter o respeito, como a gente tem também com os torcedores do Cruzeiro, manter o respeito. Não tem mais aquela que a gente fala união das organizadas, não existe. Flamengo e Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, não existe. Mas a gente ainda pode manter o bom relacionamento. E eu acho, tá, que o Corinthians é eliminado pelo Estudiantes e o Flamengo vai com muita dificuldade, tá? Vai ser muito difícil passar pelo Independiente Del Valle. Ainda não é o Independiente Del Valle que está garantido, que ainda tem que ter o segundo jogo com o Tolima, mas ganhou fora o primeiro jogo, joga na altitude, então eu acho que o Independiente Del Valle passa, tá? Por isso eu tô falando Flamengo e Independiente Del Valle. Do outro lado, confirmado, LDU passou nos pênaltis, Palmeiras e LDU. Como decide fora de casa que a LDU teve melhor campanha, pode ser que a LDU consiga eliminar o Palmeiras, segundo jogo fora, né? E o Fluminense e Platense, né, que também decide fora. Eu ainda acho, tá, que a chance é grande, tá? Fluminense com Platense, mesmo decidindo fora. Deixa eu conferir aqui. O Fluminense decide fora, não é isso? O Fluminense decide fora. Platense, campanha. Enfim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação do nosso canal. Mas antes queremos saber a sua opinião. Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Qual é o seu placar? Deixa nos comentários, galera. Não esquece de fortalecer com like, se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar também o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal. Não esquece de conferir os créditos na descrição. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.